tem um exercício de prova que ele estabelece a relação entre pixels e dpi, né? Na verdade, ele te dá uma medida de uma imagem digital e ele quer saber qual que é o tamanho dessa imagem se ela for impressa, por exemplo, em algum lugar. Eu preciso saber duas coisas. Primeiro, né? Vamos pegar o caderninho aqui, né? Quantos pixels eu tenho nessa imagem, né? Qual que é a proporção de pixels que eu tenho nessa imagem e a resolução de saída do dispositivo. Então, vamos lá, vamos por partes. Nessa imagem, né, nesse exemplo dessa questão de prova, eu até mesmo postei esses dias aqui no meu perfil. Ele fala aqui, ó, 2.848 pixels na base e 4.272 pixels aqui na altura ou largura, né? Dependendo do que você quiser falar e tudo bem. Então você tem essa informação dos pixels, essa relação entre pixels, e você tem a resolução de saída. Eu vou explicar o que é a resolução de saída. Nesse caso aqui, 300 dpi, né? dpi é dots per inch, né? Ou seja, pontos por polegada. Pode ser dpi, pode ser ppp, é a mesma coisa. O que acontece? Imagina que isso aqui é a minha polegada, tá? Daqui até aqui tem uma distância. E esse dispositivo, ele coloca 300 pontos em uma polegada. Então, quando você vai imprimir esse documento, neste espaço, nesta medida, ele coloca 300 pontinhos. Ele consegue carimbar, né? Ele consegue escrever, né, essas 300 informações. O pixel, gente, ele não tem tamanho, mas quando esse dispositivo tem essa resolução de saída, você sabe que ele vai colocar 300 pixels em uma polegada. Então, agora a gente já sabe o que é o dpi. Então, a gente consegue fazer essa conta, mas sabe qual é o problema? A gente não está habituado com a escala, com a medida polegada. A gente está acostumado com metros, centímetros, milímetros, mas polegada, para nós brasileiros, é um pouco distante da nossa realidade, porque a gente não usa essa medida. Se o exercício vier em polegada, beleza, tá mais fácil, mas se ele vem em centímetro, aí é mais complicado, porque a gente tem que converter de polegadas para centímetros. Então vamos fazer essa resolução aqui, ó, antes de mais nada. Primeiro, eu preciso saber se eu imprimir essa imagem aqui neste dispositivo, qual vai ser o tamanho da minha imagem. Essa conta é muito simples, tá? Só que a prova veio com uma pegadinha, ela veio com números quebrados. Então, para facilitar a nossa vida, eu sugiro, porque a gente não vai ter calculadora na prova, então eu sugiro a gente arredondar esses números aqui, tá? O exercício fala que são 300 dpi, né? 300 pontos por polegada. Então, o que eu vou fazer aqui? Primeiro, para facilitar, a gente pode fazer essa conta, né? A conta é dividir este número por este e depois dividir este número por este. Mas, né, para saber quantas polegadas teria essa imagem nesse dispositivo. Mas, dá para fazer a conta? Dá, mas não dá para fazer na raça. Até dá, né? Quem é inteligentão, aí não é o meu caso, dá para fazer essa conta aqui sim. Mas, pessoal, eu acho mais fácil a gente arredondar. Então, vamos lá, vou colocar aqui, ó, vou arredondar para 3.000 aqui, tá? Que é o número mais próximo. 3.000 o quê? 3.000 pixels. E vou arredondar aqui também para 4.500, tá? Eu vou arredondar só para facilitar a minha conta, para você também entender como que dá para resolver isso na prova. Primeira coisa, se eu pego 300 pontos por polegada, então eu vou dividir aqui, ó, 3.000 dividido por 300. Isso daqui vai me dar o quê? Vai me dar 10 polegadas aqui na base. Pessoal, pego a quantidade de pixels e divido pelo quantos pixels cabem em uma polegada, que é a minha resolução de saída. Então aqui eu sei que a minha base vai ter 10 polegadas, tá joia? E aqui que eu arredondei para 4.500, aumentei um pouquinho, então eu vou dividir 4.500 por 300. Isso aqui vai me dar 15 polegadas, certo? Então, já fiz a conta. Eu sei que se eu imprimir esta imagem com essa quantidade de informações nesta impressora, eu vou ter 10 polegadas aqui na base e 15 polegadas aqui na minha altura. Só que a gente tem que prestar muita atenção, porque se tiver uma alternativa que seja 10 por 15, só que centímetros, aí às vezes você vai lá e marca errado. Tem que prestar atenção, porque você fez a conta em polegadas. Tá bom, professor, e agora? Como é que eu faço para levar essas polegadas para centímetros? Como é que eu faço essa conversão? Existe, né, a conta da polegada vamos lá, vou anotar aqui também, tá? Uma polegada equivale a 2,5 centímetros. Na verdade, é 2,54. Mas a gente vai arredondar aqui também para facilitar a nossa conta na prova, tá?
É claro que se tiver números decimais, casas, dezenas, né, casinhas decimais lá, aí você vai ter que fazer a conta exata mesmo, não vai adiantar. Mas se for uma proporção, se for uma média, assim, um número jogado, fica mais fácil. Então, se eu tenho aqui, ó, 10 polegadas nessa imagem, eu vou multiplicar, tá? Vou multiplicar para saber quantos centímetros eu vou ter aqui e quantos centímetros eu vou ter aqui. Muito fácil. Essa aqui é mais fácil ainda, porque eu vou usar este número aqui, ó. 10 polegadas é 10 vezes 2,5. Então, aqui eu vou ter 10 polegadas equivale a 25 centímetros, tá? 10 polegadas equivale a 25 centímetros. E aqui, 15 polegadas equivale a 37,5 centímetros, tá? É só multiplicar. Você vai pegar este número daqui, do 10 polegadas, multiplicar por este número aqui, que é o tamanho. Quantos centímetros cabe em uma polegada? E aí você vai ter, então, 25 centímetros aqui na base e 37,5 aqui. O que chegar mais próximo disso nas alternativas é a sua alternativa correta, tá? Outra coisa que é muito importante, pessoal, aqui a gente já finalizou o exercício e tal, né? Eu sei que esse número aqui, ele é um número aproximado. Lembra, a gente aumentou aqui de 2.800 para 3.000 para facilitar a nossa conta e aumentou aqui de 4.200 e alguma coisa para 4.500. Então eu sei que vai ter que ser aqui, ó, um pouquinho menos, o resultado final vai ser um pouquinho menos que isso, porque eu aumentei para cima. E o resultado final aqui também vai ser um pouquinho menos do que isso. Basta a gente olhar as alternativas e ver qual é a alternativa correta. Mas agora eu já sei fazer essa questão.